Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. E hoje aqui com a Thaís de novo. Tudo bem, Thaís? Prazer, tá tudo jóia, obrigada. Nós falamos do nosso queridos companheiros aqui da Rádio TV Web Luz, que nos cederam esse espaço de uma forma muito bondosa. Então, para quem quiser acompanhar não só os nossos programas, mas também os outros que a TV tem no seu site, é só entrar no site da tvwebluz.com.br, tá? Tem a rádio também, TV Web Luz, e a gente tem um sentimento de gratidão muito grande por esses meninos maravilhosos aí, o Dimas, a Rita, o Eduardo, que fazem esse trabalho magnífico com muita seriedade dentro do Espiritismo. E a gente também fala do nosso trabalho, que acontece todas as segundas-feiras, às 8 da noite, na Rua Força Pública 268. Então, quem precisar levar o seu animalzinho que está doentinho, mesmo que não tenha, quiser uma vibração, um passe, é só comparecer. Se não conseguir levar o animalzinho, não tem problema, é só mandar um e-mail para a gente no marcelbenedetti@terra.com.br, que a gente responde orientando de como fazer o tratamento, né? Nós temos, eu falei em outros programas, a gente está com uma nova proposta, né? Para quem quiser, nós temos todo o curso de espiritualidade, a parte didática já foi praticamente toda dada. Claro, sempre existem coisas a estudar, mas a parte didática já foi toda dada com o curso de espiritualidade dos animais, com temas importantes como eutanásia, como reencarnação, animais no plano espiritual. E a gente vem numa proposta da gente melhorar a nossa sintonia junto com os animais. O que a gente pode fazer para nos melhorar? Porque assim, a gente melhorando, né, Thaís? A gente acaba melhorando tudo à nossa volta, inclusive os nossos queridos animaizinhos. E a gente está aproveitando para pegar muita coisa do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Todos sabem que esse é um programa sobre a espiritualidade dos animais dentro da doutrina espírita, dentro de Kardec. E é um tema, assim, que eu confesso que é muito difícil para mim. Que é a paciência. Para quem não é? A paciência. Esse tema está no Evangelho, segundo o Espiritismo, e tem uma parte que ela, assim, nós temos muita dificuldade, né, Thaís, de aceitar, muitas vezes, as provas ou as expiações que a gente tem na vida. E piora muito a situação de aceitar as provas que os animais têm. A gente faz um parênteses aí, a gente sabe que os animais não têm expiação, ou seja, eles não têm erros do passado a resgatar. Nós sim, eles não. Então, mas eles têm provas, o que explica o sofrimento pelo qual eles passam. Mesmo que nenhum tutor, nenhum ser humano os maltrate, mas muitas vezes as doenças, né, as causas naturais. São causas naturais, e isso serve de evolução para eles. Eles evoluem com o sofrimento? Sim, evoluem. É difícil da gente aceitar? Muito. Mas a gente tem que reconhecer que Deus tem suas maneiras de fazer as coisas. E eles aproveitam as provas por causa eles passam, assim como a gente deveria aproveitar também. E no começo dessa mensagem, que é uma mensagem lindíssima, ele fala assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória no céu. Que difícil aceitar isso, né? A gente tem uma questão de blasfemar, né? O tempo todo reclamar toda a oportunidade que a gente tem de estar recebendo uma prova, uma dificuldade, um desafio, em vez da gente tentar elaborar chances e oportunidades diferentes, a gente reclama, só reclama. A gente reclama da gente, reclama do sofrimento dos animais, né? Quando os animais estão doentes, a maioria de nós, a gente fala assim: eles não merecem. Se dentro do Espiritismo
Eles não têm expiações, por que que eles têm que sofrer? Repito o que eu falei antes. Infelizmente é a prova que eles têm que passar. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações, onde a dor predomina, o mal predomina. Mas tudo depende da forma como a gente encara tudo isso. E tem também a questão que os animais eles estão evoluindo com a dor, mas nós também estamos evoluindo ao conviver com a dor do outro. Estamos evoluindo para ter empatia, para desenvolver compaixão. É muito mais fácil a gente se compadecer de um animalzinho, e tem muitas pessoas que têm dificuldade para se compadecer e ter compaixão para uma outra pessoa. E aí acaba sendo uma porta de entrada ter compaixão pelo animal e assim desenvolvendo a empatia também por outras pessoas. Não, exatamente. E a gente sabe, como esse item a paciência, da gente ter paciência. Por exemplo, a gente vê no nosso trabalho, as pessoas escrevem para nós, pedem o tratamento à distância para o seu animalzinho, um exemplo, numa quinta-feira. Aí a gente responde, né, orientando. Aí chega na segunda-feira, não espera o tratamento e acaba tomando, não tem paciência de esperar o tempo de Deus e da espiritualidade. A gente geralmente quer tudo para ontem. Então isso é importante a gente saber, ter paciência para que as coisas aconteçam. Nós pedimos o tratamento para o nosso animalzinho, esperar que a espiritualidade possa realmente tratá-los. Nós pedimos o tratamento para nós, e esperar que a espiritualidade possa dar esse tratamento. Nós, muitas vezes, o animalzinho não se cura, não foi de um dia para o outro que ficou doente. Eu estou falando de doença, não de acidentes naturais, ou de qualquer outro tipo de acidente. Mas não foi de uma hora para outra que ele ficou doente. A idade vem chegando, as doenças vão aparecendo, ainda mais hoje em dia, que os animais vivem muito, né? Pelos cuidados dos veterinários. Alimentação, tudo. A alimentação que está muito variada, você acha a ração para todas todo as situações. Tipo de situação. Então, assim, é necessário a gente ter essa paciência de esperar o tempo da espiritualidade, né? Não é isso? A gente precisa se colocar nesse momento de ter a humildade de rogar, de pedir a espiritualidade e também a sair do papel um pouquinho daquele espaço de egoísmo e aceitar que não é no nosso tempo, que é no tempo da espiritualidade, que tem um processo, que a gente não enxerga esse processo, mas existe um processo para que aquele animal possa aproveitar o momento, para que a gente aproveite o momento e aí as coisas se encadeiem da melhor forma possível. A gente não enxerga tudo, a gente não tem conhecimento de tudo. Eles que vão saber. Visão geral, exatamente. Né? E ele fala assim, ainda na mesma mensagem, sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E é uma grande verdade. Ou seja, a impaciência a gente está faltando com a caridade também. Não só com a gente mesmo, mas com o outro. A gente esquece, a gente estava comentando, né, e você falou uma coisa muito importante, que a gente esquece muitas vezes do quanto os espíritos têm que ter paciência com a gente. Sim. Uma questão de que todos nós já fomos criminosos, já cometemos crimes, se não nessa vida, em outras vidas. Então, os espíritos, a gente teve alguém, seja um espírito encarnado, na família, ou desencarnado, né, um anjo, um guia protetor, e que nos auxiliou nesse percurso e que teve paciência com a gente. E aí está chegando o nosso momento, quando a gente tem mais consciência, porque a gente não comete algo errado, a gente não comete crimes, uma crueldade contra um animal. A gente tem essa consciência, mas a gente precisa ter também paciência para quem comete hoje. Porque é por exemplos, né? É desta forma. Outro tipo de paciência que a gente se esquece e tem que ter. Lógico, nós queremos um mundo melhor. Nós queremos que os animais não sofram mais. Mas a gente tem que ver as coisas do ponto de vista da realidade. A gente quer que todo mundo seja vegetariano. Sim. Né? Então, assim... ideal. Nós temos que ver as coisas do ponto de vista da realidade. Que um dia todos nós já comemos carne, um exemplo. Né? Hoje em dia, a gente vê com as redes sociais, com a mídia toda, que as denúncias em relação aos maus tratos estão muito grandes. Porque, assim...
Você viu uma coisa aqui, imediatamente você já recebe uma mensagem denunciando aquilo. Só que a gente esquece, repito, que as coisas levam um tempo. E a gente não tem paciência de esperar esse tempo da espiritualidade. A natureza não dá saltos. Assim como a gente não evoluiu até chegar nesse ponto da Terra, que não é lá essas coisas, porque a Terra é o segundo mundo da escala evolutiva, abaixo de nós só o mundo primitivo. Olha quantos milênios a gente demorou. No mínimo, a gente sabe que vem antes. Na época de Jesus. Quem pode garantir que a gente não estava lá? Eu não ponho a minha mão no fogo por mim mesma, que eu não estava lá, gritando solta Barrabás e crucifica Jesus. Ou então, sei lá, de repente dançando polidense no Santa Ceia, não sei, vendendo os ingressos. A gente não tem como saber o que a gente fez no passado. No plano espiritual a gente recorda, se for permitido. Mas agora, em vida, assim, aqui encarnado, a gente não tem como. Mas a gente tem como nos melhorar, tendo um pouquinho mais de paciência com as pessoas que ainda não compreenderam que os animais são nossos irmãos. Eles vão compreender, assim como a gente também compreendeu. Quem pode garantir, por exemplo, a gente está aqui brincando, mas é uma realidade, que eu não fui uma bruxa, por exemplo, que usava os animais de sacrifício. Eu não posso garantir, você pode? Não. Ainda bem, né? Então, assim, ninguém pode garantir. Quem a gente foi, a gente não sabe. Mas, repito, para estar nesse mundo ainda, coisa muito boa a gente não foi. Senão a gente já estava lá em Júpiter, né? Nos mundos felizes, já estava todo tranquilo, sem sofrimento para a evolução, sem nada. Exatamente. Então a gente tem que ter essa paciência de esperar o tempo da espiritualidade. Já melhorou muita coisa, não só para nós, como para os animais. Mas é necessário que a gente tenha essa consciência de que tudo tem seu tempo. Está na Bíblia, está no Evangelho, há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para esperar as coisas acontecerem. Não é isso, Thaís? Com certeza. E se a gente tem capacidade para ensinar e educar com amor um bichinho, né, que ir ali orientando o animalzinho a ter os comportamentos para alimentação, onde fazer suas necessidades, por que a gente também não pode ter paciência para com as pessoas que já são racionais, que já tem um entendimento, a gente vai lá, vai orientando com amor, com carinho, vai dando exemplos, vai tendo paciência. Cada um tem as suas limitações. Se os espíritos se portassem conosco como a gente se porta com as pessoas e com os animais, desculpa, mas acho que a gente estava frito. Seria muito difícil. Tem uma última passagem desse mesmo capítulo, repito, a paciência, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O fardo, os espíritos dizem, parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, é uma mensagem de ânimo para a gente, da gente levantar a cabeça e ver que para tudo existe solução, para a gente, para os animais. Eles vão um dia, mesmo aqui na Terra, ser respeitados. Vão. Eu me lembro de uma mensagem de Emmanuel, que ele fala assim, tempos virão, acho que está no livro Missionários da Luz, se eu não me engano. Tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, assim como o lar, será também sagrado. Isso é uma promessa. E uma promessa dos espíritos sempre é cumprida. Né? Um dia vai chegar esse tempo em que os animais vão ser respeitados. Vai chegar essa época em que eles vão acreditar, todos nós vamos acreditar que somos todos irmãos. Não é isso, Thaís? E se a gente colocar na balança todos os nossos deveres, todas as coisas da vida difícil que a gente precisa enfrentar e as compensações, a gente vai ter gratidão, porque as compensações, o amparo, a proteção que a gente recebe são inúmeras. No próximo programa a gente vai falar um pouquinho sobre a coragem da fé, não percam, porque eu acho que é um programa importante também dentro do Evangelho, tá, gente? E assim, que a gente tenha paciência com a gente mesmo também. A gente sempre conversa sobre isso. Porque se a gente for duro demais com a gente mesmo, consequentemente nós vamos ser duros demais com os outros. Que a gente não, quando eu falo esperar o tempo da espiritualidade, não significa esperar que as coisas caiam do céu. Vamos fazer a nossa parte, lutar pelo bem-estar dos animais, para que eles sejam amados, respeitados, que eles sejam tratados realmente como irmãos, que é o que eles são,
como dizia Herculano Pires e como diz a doutrina espírita. Nós somos irmãos dos animais no corpo e no espírito. O espírito evolui e à medida que o espírito evolui, adquire corpos mais evoluídos também. Isso é um processo que nós já passamos. E eles vão passar também. Vão chegar à fase de humanidade? Com certeza. A gente vai chegar à fase de angelitude daqui a milhões de anos também, com certeza. Mas nós vamos chegar. Aguardar. E é isso que a gente tem que ter em mente. Essa esperança para o futuro. Porque essa esperança não é ilusória. Essa esperança é real. De que nós vamos melhorar. Que nós vamos realmente conseguir nos redimir dos nossos erros passados e passarmos adiante e para conseguir entrar verdadeiramente nesse caminho da felicidade. Então, um grande beijo a todos, fiquem em paz, que Deus abençoe e ilumine a todos vocês. Até a próxima. Um grande beijo.